Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre a refração da luz. Por que podemos enxergar os objetos? Vocês já se fizeram essa pergunta porque podemos observar as coisas? Seja uma faca, um garfo, um prato, a televisão, a nossa geladeira, um lápis, uma borracha. Por que nós enxergamos? A luz, ou mais exatamente a luz visível, é uma faixa do espectro eletromagnético que conseguimos enxergar. De uma forma mais simples, podemos dizer que é a faixa que sensibiliza o olho humano. E essa parte é chamada de espectro visível, justamente essa faixa que sensibiliza os nossos olhos, ou seja, aquelas cores que nós podemos enxergar, tá? Ela é chamada de espectro visível. E ela abrange os comprimentos de onda entre cerca de 400 a 700 nanômetros, o que equivale às frequências de 400.000 GHz a 790.000 GHz. Se vocês puderem observar a imagem aqui ao lado, lá na parte superior, nós iremos analisar que temos um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele vai se modificando de acordo com a disposição das cores, porque cada cor dessa, ela representa um tipo de frequência a ser observada pelos nossos olhos, certo? Então, esse pontilhado aqui é o que refere-se ao espectro de luz visível, e dentro dela estão as cores que nós podemos observar. Cada frequência do espectro visível é percebido pelo nosso sentido da visão como uma cor diferente, certo? No slide anterior eu falei para vocês que cada cor ele tem uma frequência diferente e cada frequência dessa acaba emitindo, né, um tipo de cor diferente que nós podemos observar pelos nossos olhos, certo? Então, as cores variam do violeta, que são ondas de maior frequência, ao vermelho, que são ondas de menor frequência. Analisando, né, o nosso espectro eletromagnético e destacando o espectro de luz visível, nós podemos perceber que a cor violeta, a sua frequência, olha como ela aqui é diferente, né? Em relação à vermelha, como as ondas, suas frequências elas são menores. Podemos ver que elas são mais abertas, né? Mais espaçadas em relação às cores violetas e azuladas ali, ó. Sua frequência ela é maior, tá? E o branco, pessoal, é a sensação que temos quando os olhos percebem ao mesmo tempo todas as frequências do espectro visível, tá? Então, quando ele percebe todas, né, essas frequências, acaba formando a cor branca, ok? Então, só conseguimos enxergar os objetos que enviam ou refletem luz até os nossos olhos, tá? Guarde essa informação. Só podemos enxergar os objetos, aqueles que enviam ou vão refletir luz até os nossos olhos. Por isso que quando entramos em um ambiente escuro, seja um quarto, a sala, né, um local escuro, não conseguimos enxergar os objetos que ali existem. Justamente por quê? Porque esses objetos eles não estão emitindo ou refletindo luz, tá? Os objetos que emitem luz são chamados de fonte de luz, justamente porque eles emitem luz, né? Um exemplo é o Sol, né? E as demais estrelas. Esses corpos ou objetos que transformam alguma forma de energia em energia luminosa, eles são chamados de corpos luminosos ou com luz própria. E os objetos que vão refletir a luz são chamados de corpos iluminados. Temos aqui embaixo o exemplo do nosso Sol, o planeta Terra, tá? E depois ali
um nascer do Sol, né, observado do espaço, isso quer dizer o quê? Que o nosso planeta, ele não tem luz própria. O Sol tem luz própria, então ele é um objeto que emite luz, ele é uma fonte de luz, tá? Ele é um corpo iluminado que tem luz própria. Já o nosso planeta, ele é um corpo iluminado, porque ele reflete a luz do Sol, por isso que nós podemos, né, observá-lo do espaço, porque ele está refletindo luz. Então, você sabia que a maioria dos objetos não possui luz própria? E aí surge uma pergunta, né? E como podemos enxergá-los? Já que a maioria dos objetos eles não vão possuir luz própria. Conseguimos enxergar, né, ou podemos enxergar um objeto pelo fato de a luz poder chegar até ele, iluminando e posteriormente sendo refletida até os nossos olhos, tá? Temos aqui o exemplo da lâmpada, onde ela ilumina o objeto, esse objeto aqui. Depois que ele é iluminado, ele acaba refletindo a luz para os nossos olhos. E aí conseguimos enxergá-lo, certo? Assim também como podemos enxergar diretamente a luz, porque ela, né, emite vários raios, né, luminosos aqui, os raios de luz. Por isso que podemos, tá, enxergar os objetos que não têm luz própria. Se eles refletirem, né, a iluminação que eles receberam quando eles forem iluminados, e essa reflexão, né, da luz, esse reflexo que ela cria, tá? Eles chegarem até os nossos olhos, nós poderemos sim ver, né, e observar esses objetos, tá? Então, reforçando, nós só podemos enxergar os objetos aquele a qual ele refletia a luz que ele recebeu, tá? Além da parte da luz que é refletida, há uma parte absorvida e isto é transformado em outras formas de energia. Um exemplo é o calor. Em alguns casos, a luz pode atravessar objetos. É o caso dos objetos transparentes e translúcidos, como exemplo, né, os vidros, os plásticos. Se vocês observarem, muitos museus eles gostam de utilizar umas vidrarias para proteger, né, determinadas obras de arte. Por quê? Porque a luz ela vai atravessar esse objeto, né, e vai iluminar o outro objeto que está dentro, protegido por esse vidro, e nós conseguiremos observar o que ali dentro está, ok? No entanto, a luz tem objetos que ela não pode atravessar. E dizemos que esses objetos ao qual a luz ela não ultrapassa, de objetos opacos. E isso quer dizer que não conseguimos enxergar através dele, tá? Então, não conseguiremos enxergar através desses objetos ao qual a luz não consegue atravessar. E o nome desses objetos que a luz não consegue atravessar é chamado de corpo opaco. Aqueles ao qual a luz ela consegue atravessar são chamados de objetos translúcidos ou transparentes. E existe aqueles ao qual, né, a luz ela consegue refleti-lo. E são esses que conseguimos enxergar, né, graças a essa reflexão da luz que ele absorve. Temos aqui o exemplo do nosso planeta Terra, ao qual ele não tem luz própria. Através da luz do Sol, ele consegue refletir, por isso que conseguimos observá-lo no universo. Temos aqui um exemplo, né, do Sol iluminando este muro, porém a luminosidade ela não atravessa, né? A luz ela não atravessa esse muro, fazendo com que ele se classifique como um corpo opaco.
E temos na terceira imagem uma janela onde a luz solar ela atravessa esse objeto transparente, iluminando outros objetos e daí podendo, né, nós observar o que existe dentro deste ambiente, ok? Como se forma a sombra? Essa região que não foi atingida pelos raios de luz, eles são denominados de sombra, tá? Então, sombra nada mais é do que a região onde não há luz. Podemos observar nessa imagem aqui ao lado, né, aqui abaixo, na verdade, que nós temos uma lâmpada. Ela é um pouquinho menor do que o corpo lá opaco que ela está iluminando. Ela incide alguns raios sobre esse corpo opaco, e nós sabemos que o corpo opaco é aquele ao qual a luz não o atravessa, e temos o anteparo aqui atrás. Observamos que parte do anteparo ele está sendo iluminado, né? Então ele está recebendo luz, mas outro não, está criando uma sombra, tá? E aí reforço novamente que sombra nada mais é do que a região onde não há luz, ok? Se temos uma fonte luminosa e essa fonte luminosa ela está incidindo seus raios e ela vai iluminar um objeto, na parte onde ela está iluminando ele está refletindo. Porém, como ele é um corpo opaco, a luz ele não consegue ultrapassar. E aí ele forma sombra do outro lado, tá? E isso quer dizer que naquela parte onde formou sombra é porque ali não há presença de luz, ok? E quando a fonte a qual o objeto estiver exposto for extensa, isso quer dizer maior, haverá a formação de sombra e o surgimento de um contorno mais claro ao redor da sombra, chamado de penumbra. Nesse exemplo aqui ao lado do primeiro, nós podemos observar que temos uma lâmpada. Ela é extensa, né? Se observar da primeira, vamos fazer uma comparação. E aí ela vai iluminar esse corpo opaco, né, uma parte dele, e a outra vai criar uma sombra, como analisamos a princípio na primeira etapa, né? E nessa parte onde forma sombra quer dizer que não há luz nessa região, tá? E o penumbre, ele ocorre justamente nessas extremidades, nós podemos observar aqui dos polos. E o penumbre acontece porque alguns raios de luz, ele consegue ultrapassar, né? São poucos, que a maioria são bloqueados, justamente porque o corpo opaco ele não a luz na verdade ela não vai, né, ultrapassar esse corpo. E aí esses raios, né, poucos raios que conseguem chegar ao anteparo, ele cria esse contorno aí de uma coloração mais clara, né, dando esse como se fosse um aspecto de um halozinho mais claro em relação à sombra, tá? Então, sombra é a região onde não há luz e o penumbre é justamente, né, essa formação circular que vai contornando a sombra, certo? Um exemplo muito curioso que a maioria de nós, né, gostamos de observar no céu é justamente os eclipses. E nada mais do que formação de sombra, tá? O Sol, ele é um corpo luminoso. A Terra e a Lua são corpos iluminados e interceptam a luz do Sol, formando sombras. Quando a sombra da Terra se forma sobre a Lua, ocorre o eclipse da Lua. E quando a sombra da Lua se forma sobre a Terra, nós temos, né, um eclipse solar. E aí é justamente essa posição da luz sobre o objeto em qual ela vai iluminar e o outro que está após ela, né? Se for, no caso, a sombra da Terra que se forma sobre a Lua, nós teremos um eclipse lunar. Se caso, digamos que aqui seja o Sol e aqui seja a Lua e aqui fosse a Terra, nós teríamos um eclipse solar, tá? E aí
Esse exemplo bem simples que nós observamos às vezes no céu, ela tem essa conformação, tá? De formação de sombra. Por quê? Porque no lado onde vai estar escuro é porque não existe, né, ali naquele momento, luz, tá? E aí, novamente, reforçando para vocês, sombra é região onde não existe luz. E quando nós estamos observando aquela parte lá da lua, que ela está ficando, né, escura, quando está formando lá a sombra sobre ela, né, que na verdade é a Terra que está, né, fazendo sombra na Lua, e aí nós temos o eclipse lunar, é justamente porque os raios do Sol estão batendo na Terra, formando, né, uma parte luminosa dela, e o pouquinho que está saindo ainda está iluminando um pouco lá a Lua, mas chega um momento que aquele alinhamento não consegue mais, né, emitir uma luz, justamente porque, né, o corpo que está sendo ali iluminado, ele é mais um pouco mais avantajado, né, no caso é a Terra, né, e aí nós podemos observar esse fenômeno, né, natural do eclipse lunar, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje se encerrou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Estudar a refração da luz é muito legal, porque eles nos mostram como podemos observar os objetos. Também podemos entender como ocorrem fenômenos, né, naturais, como é o caso do eclipse, tanto seja solar, seja lunar, e que cada tipo de cor, ela existe um comprimento lá de onda, também existe uma frequência adequada para que os nossos olhos possam ser sensíveis e capturar esses tipos, né, de frequências luminosas, tá? E é isso aí. Beijos para vocês, beijão e até mais. Tchau, tchau. Não esquece, tá, de curtir aqui o nosso canal para que ele cresça e a gente possa trazer aulas bem interessantes para vocês. Beijão.